Olá pessoal, este é mais um vídeo do canal Carros e Causos, o único canal do YouTube que conta a história do automóvel no Brasil e no mundo de um jeito totalmente diferente de tudo que você já viu. Tá difícil de entender ou quer que eu desenhe? Então tá, eu vou desenhar e contar essa incrível história. Sem mais delongas, episódio de hoje: Para trás é que se anda, um recorde curioso. Qual o melhor acompanhamento para uma cerveja bem gelada do que um aperitivo e uma conversa de boteco? Pois foi justamente uma conversa depois de uma caçada, regada a boa cerveja, que deu uma grande ideia a Sir Hugh Beaver, diretor administrativo da cervejaria Guinness. Ele e um colega não chegavam a um acordo sobre qual seria a ave mais veloz da Europa. Foi quando Beaver chegou à conclusão de que polêmicas como aquela poderiam estar acontecendo diariamente nos pubs da Grã-Bretanha, e um livro sobre trivialidades seria útil nas conversas de boteco. Assim, contratou os irmãos McCourt para uma detalhada pesquisa sobre números e fatos. Depois de uma fase inicial de pesquisa, eles começaram a escrever o livro, cuja pesquisa levou mais de 90 horas semanais, incluindo finais de semana e feriados durante vários meses. Mal sabiam os irmãos McCourt que tomava forma um livro que viria a se tornar um best-seller de todos os tempos e uma das marcas mais reconhecidas e confiáveis do mundo. E em agosto de 1955 foi lançado a primeira edição do Guinness Book of Records. Hoje o Guinness Book já contabiliza mais de 4.000 recordes em todos os campos, inclusive o automotivo. Mas tem alguns recordes que são até mais antigos do que o livro e ainda não foram batidos. Um deles é de 26 de julho de 1930, quando James Hardis, do Missouri, e seu mecânico Charles Creighton viajaram 11.555 quilômetros durante 42 dias, de Nova York até Los Angeles, ida e volta. O que tornaria essa viagem costa a costa tão única é que foi feita inteiramente na marcha ré e sem desligar o motor. Os dois homens fizeram uma viagem de ida e volta para Los Angeles em um Ford Roadster modelo A 1929. Segundo o jornal Los Angeles Times daquele ano, ao longo de 42 dias, Hardis e Creighton viajaram noite e dia a uma velocidade média de 16 km por hora, dormindo em um assento especialmente construído em seu Roadster. No entanto, em Los Angeles, os meninos deram a si mesmo um descanso de 48 horas, enquanto o motor continuava ligado e uma multidão se reunia ao redor do carro, que estava fazendo um recorde único de resistência. Pintado no carro tinha expressão "Singing American Backward", ou "Vendo a América por trás". Tanto o feito quanto a irreverência da dupla chamavam a atenção. Porém, pensem comigo, ainda mais naquela época, em que o óleo tinha de ser trocado a cada 2.000 quilômetros, e nem velas de ignição nem pneus duravam tanto quanto hoje, como o Fordinho aguentou essa loucura? Em primeiro lugar, essa epopeia só seria possível com a ajuda de um grande patrocinador, que foi a Texaco. Fundada em 1901 na cidade de Beaumont, Texas, nos Estados Unidos, com o nome de The Texas Company. O nome Texaco, pelo qual é conhecida hoje, foi ideia de um vendedor da empresa, que quis abreviar o nome nos telegramas. E a estrela vermelha foi adotada em 1903, sugestão de um operário de refinaria de origem italiana, de apenas 19 anos. Mais tarde ele acrescentou o T verde em um esquema de cores inspirado na bandeira italiana. Seus fundadores começaram a empresa
só com 12 funcionários e ocupavam 3 salas num prédio da cidade. 2 anos depois, já produziam mais de 300 mil barris de petróleo por ano. A Texaco foi a primeira empresa a consolidar uma bandeira de postos de gasolina no mundo. Antes, os postos eram independentes dos seus fornecedores de combustível e havia milhares de pequenas marcas. Já em 1912, a Texaco lançava sua linha de lubrificantes e graxas. Assim, a durabilidade dos produtos Texaco seria mais do que provada com o recorde transoceânico de Hardee's e Creighton. Outro motivo era o carro em si. O Ford modelo A 4 cilindros era excepcionalmente econômico no consumo de gasolina e incrivelmente robusto. Sua simplicidade mecânica permitia aguentar os 11 mil quilômetros sem desligar o motor. As trocas de óleo, da graxa dos componentes de fricção e o abastecimento de gasolina tinham que ser feitos com o carro ligado. É claro que a rede de postos da Texaco, única empresa de combustíveis na época presente em todos os estados americanos, dava grande suporte à dupla. 90 anos depois, este recorde segue sem ser batido, como a maior distância percorrida em marcha ré sem desligar o motor. Desta façanha, restam apenas umas poucas fotos e alguns recortes de jornal. O mundo do automóvel também possui outros recordes incríveis, que vamos falar aqui no futuro no canal. Mas quem estaria disposto hoje a bater o recorde de Hardee's e Creighton? Bem, este foi o caos de hoje. Todo mês tem caos novo no canal. Deixe suas sugestões nos comentários e não se esqueça, eu não pido likes, mas se você quiser, e apenas se quiser, deixe seu joinha, passe a rúbrica no canal e balance o sininho das notificações. Assista agora os outros vídeos do meu canal. Obrigado!